Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, e o Moral de Notícias. Justiça nega habeas corpus para Eike Batista. Veto de Trump à imigração abre o primeiro conflito institucional. Governo colombiano e Farc proclamam fim do conflito armado. Número de casos de doença que deixa urina preta sobe para 64 na Bahia. E lei para ativar Brexit vence primeira votação parlamentar no Reino Unido. E uma vez lido aqui o mural de notícias, a gente vai então para aquela aulinha de destaque. E sem demora, vamos para a aula de destaque. Justiça nega habeas corpus para Eike Batista. Então, aí o ex-bilionário Pop, que já ficou, né, segundo a própria Forbes, entre os 10 homens mais ricos do mundo. Me lembro na época ele afirmando, porque virou, né, Eike Batista se transformou no homem mais rico do Brasil. E ele havia afirmado: chegarei em primeiro lugar em 10 anos. Pois é, agora para quem está lá em Bangu, porque afinal de contas ele foi preso, aí foi para uma prisão comum, que ao contrário do governador com quem ele aí teve uma boa relação, não é? É por isso que a Operação Lava Jato deu aí a ordem de prisão para ele. Houve então aí uma relação muito interessante entre Sérgio Cabral, que está, claro, numa série especial, e Eike Batista, que foi para uma prisão comum, porque não tem curso superior. Mas, só lembrando, em 2013, quando ele se meteu, e isso ele já havia feito antes, né, ele havia entrado no ramo de petróleo, dizendo que haveria aí uma grande exploração, agitou o mercado de ações, e isso tudo deu em nada, pelo contrário, virou até um escândalo. Eike Batista realmente mostrava que o caminho que ele estava trilhando não era assim de tanto sucesso e tão substancial como ele queria parecer, não é? Como diz o José Simão da Folha de São Paulo, Eike Batista de Luma a lama. Então, é um caso que vamos ter que ir acompanhando. Esses casos da Lava Jato provavelmente atravessarão esse semestre. Então, você aí, candidato, que pretende entender melhor, não é, essa questão, por exemplo, você tem aí Tribunal Regional Federal, segunda região, negou habeas corpus. Então, pesquisa, leia com calma, porque afinal de contas é um assunto bastante longo. E Lava Jato, que já fez história no Brasil, tudo que cair, todos os nomes que forem citados, todos aqueles que forem presos, todos aqueles que forem investigados, realmente a lista é cada vez maior. E é claro, chamou muita atenção, não só do Brasil, mas do mundo, um homem que está longe de ser pobre, não é? Porque, afinal de contas, aí por baixo, parece que Eike Batista ainda possui 100 milhões de reais na sua fortuna. Isso é uma fortuna, claro, para mim, para você. Talvez para ele não, já que ele somou aí bilhões de dólares como fortuna. Mas a gente vai ter que ir acompanhando esse caso muito de perto, porque, como eu acabei de dizer, realmente é um caso bastante longo, ok? E continuando aqui o nosso top atualidades, Estados Unidos, Trump.
Veto de Trump à imigração abre primeiro conflito institucional. Quer dizer, o Trump ele está mostrando para o que veio, criticado ou não, a gente tem que realmente dar a mão à palmatória. Ele está cumprindo com aquilo que foi prometido, né? pelo menos com o seu eleitorado, essa proibição de países do Oriente Médio. Entre eles, você tem aí a Síria, o Iraque, o Sudão, que fica na África, né? Não é Oriente Médio, mas você também vai ter aí a Líbia, que fica no norte da África, né? Então, esses países entre Oriente Médio e África, e são países majoritariamente muçulmanos, realmente vai ter aí uma queda de braço, né? Uma disputa aí entre a justiça americana, na questão das leis do direito de refugiado, e aquilo que propõe o governo Trump. Então teremos que acompanhar isso com bastante atenção. Relação: veto de Trump e imigração. Sugestão de leitura: secretário-geral da ONU pede o fim do veto migratório a Trump. Mundo Farc. Governo colombiano e Farc proclamam o fim do conflito armado. Então, vitória para o senhor Juan Manuel Santos, que venceu o Prêmio Nobel da Paz, turminha que fez agora a prova da PM. Não é? Caiu uma questão, não é? Caiu uma questão sobre a Colômbia, que remete a essa relação Juan Manuel Santos e Farc. E para você que vai fazer um concurso esse ano, fique esperto. Relação: fim do conflito armado e Farc. Sugestão de leitura: mais de 4.000 guerrilheiros das Farc chegam às zonas de desarmamento na Colômbia. Brasil Saúde. Número de casos de doença que deixa urina preta sobe para 64 na Bahia. Então está aí uma doença misteriosa, uma mialgia aguda, com dores musculares, insuficiência renal. A urina sai da cor da Coca-Cola ou da Pepsi-Cola, né? Não vai falar só de um, tem que falar do outro. Ou seja, por isso que é chamada doença da urina preta. Os médicos estão investigando. Então, além do Zika, além da febre amarela, além da dengue, né, chikungunya, agora temos também a urina preta. Relação: doença misteriosa na Bahia e 64 casos notificados. Sugestão de leitura: doença da urina preta na Bahia. O que sabemos até agora? Mundo Brexit. Lei para ativar Brexit vence primeira votação parlamentar no Reino Unido, o que mostra aqui para nós que não é assim, né? Simplesmente, acabou, saímos. Há todo um trabalho ainda a ser feito, mas é fato. O Reino Unido sai sim da União Europeia, lembrando, para você aí um pouco desavisado, hein, candidato? Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. São esses países que formam o Reino Unido. Relação: Brexit e projeto de lei do Reino Unido. Sugestão de leitura: o que é a Brexit e como pode afetar o Reino Unido e a União Europeia. Então vamos à solução do desafio da semana passada. E para você que não viu a questão, está ela na sua tela, leia com calma, é um assunto muito importante, essa questão da transposição. Leu? Já escolheu a alternativa? Então tomara que seja a alternativa E. Isso, os estados que serão abastecidos com águas da transposição, né? Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, esses são os estados onde a seca sempre é mais crítica.
Lembrando que é um projeto que começou no segundo mandato do ex-presidente Lula. E, olha, é um projeto antigo, hein? Há indícios que com a chegada aqui do príncipe regente João VI, Dom João, que depois veio a ser o rei de Portugal, Dom João VI, então o projeto lá, 1808, foi quando ele chegou aqui não exatamente, Bahia depois Rio de Janeiro. Então já foi desenvolvido esse projeto que era a retirada de água do Rio São Francisco para abastecer o polígono da seca. Então passou aí pelo século XX e aí no começo agora do século XXI, finalmente alguém resolveu tocar essa obra que já era esperada muito longa, polêmica, mas que para quem vai fazer aí um concurso, onde vai cair questões de atualidades ou geografia, questão de meio ambiente, fica espertinho porque a transposição do Rio São Francisco é sim matéria obrigatória. E vamos então ao desafio dessa semana. O cantor e compositor norte-americano de clássicos como Blowin' in the Wind ou Like a Rolling Stones é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016. O cantor foi agraciado por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande e tradicional canção americana. O ganhador do prêmio foi A. Elton John, B. Bob Dylan, C. Paul McCartney, D. Mick Jagger ou E. Eric Clapton. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, esperando que você tenha gostado e que seja muito útil para a sua leitura, para a sua pesquisa. Você pesquisa aí e a gente trabalha aqui. Até mais.